Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia a vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira também aqui do canal Ave Mais. A gente pede a você que use a palavra promocional Ave Mais para poder ganhar o seu dinheiro, ganhar em dobro. Se você colocar Ave Mais, primeiro comentário aqui tem um link, você entra lá, faz um cadastro, na sua primeira aposta você coloca Ave Mais e aí você dobra a sua aposta. Se você colocar R$20 para fazer uma aposta, vai para 40, 40 vai para 80. Você tem uma gordura, você faz aquele joguinho, aquela fé no vencedor, no empate, no perdedor, no tempo do jogo. Quando que vai ser o gol? Vai ser no primeiro tempo? Vai ser no segundo tempo? Não tem muita dificuldade, não. E aí você ganha dinheiro com a 1xBet. A 1xBet que é uma empresa séria, é uma empresa que é correta, que paga bem, paga rápido, ela que patrocina grandes clubes pelo mundo, grandes competições pelo mundo. A 1xBet está aqui no Ave Mais, na plataforma Atenção Vascaínos. Bom, eu não vou falar do jogo, porque a opinião que eu tinha do jogo eu dei ontem, lá no pós-jogo do canal Atenção Vascaínos. Foi uma vitória importante, uma vitória que coloca o Vasco na disputa, pode sair do G4 hoje, dependendo do jogo do Grêmio com o Ituano, mas acho que dá à competição um recado de que o Vasco está ali, está no bolo. O Vasco jogou bem? Não jogou bem. Aí é uma opinião minha técnica. Eu estive no jogo, eu vi o jogo, achei o Vasco muito pobre em relação a ideias, a maneiras de escapar das armadilhas do adversário. Uma saída de bola muito básica demais, que não é nada mais do que tocar a bola de lado para um dos zagueiros, para que eles possam dar um chutão para frente, para tentar um raspão ou do Figueiredo ou do Raniel. É muito pouco. A dificuldade que o Vasco tem de construir jogo é muito grande, muito pouco jogo apoiado, o lateral domina a bola, o volante chega, não vem um meia. Ou então o ponta fica muito espetado, mas mesmo assim o lateral não o procura. E quando procura, não dá opção, não chega alguém para jogar. Nunca tem 3 jogadores próximos da bola, o que faz com que o jogo flua mais. Aquele lance no segundo tempo em que o Juninho rouba uma bola, toca o Palácios, se aproxima, chega alguém mais próximo que dá uma falsa impressão ao adversário que a bola pode ir ali, mas abre um buraco para que o Juninho entre nas costas e receba a bola. Foi um momento de frescor no time. Mas então eu não considero o resultado ruim, muito pelo contrário, claro, seria um louco, mas a performance me incomoda, porque eu acho que faltam muitas rodadas até o final do campeonato e é muito difícil que o Vasco consiga perceber durante essas próximas 31 rodadas que esse futebol vai levá-lo com mais tranquilidade à Série A. Porque eu acho até que pode. Porque os companheiros até disseram ontem no pós-jogo, uma situação que eu até concordo, porque pode ser a maneira que se jogue, mas precisa ser tão duro assim, precisa ser tão difícil assim, precisa ser tão sofrido assim, empatar fora de casa, ganhar em casa. Você acredita que o Vasco não vai perder nenhum dos próximos 31 jogos? Eu não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza. Mas acho que para o campeonato é interessante, porque os adversários sabem de uma coisa, que é a razão do meu comentário de hoje. Primeiro, antes de falar da minha razão principal do comentário, quero fazer uma lembrança a respeito de um fato que eu acho que precisa ser ressaltado. Talvez nesses 3 anos, e eu vou me balizar pelo canal, seja um momento de melhor desempenho dos jovens da base do Vasco. Talvez seja um momento em que eles estejam mais maduros, que eles estejam dando retorno ao Vasco. Você vê o Figueiredo, que já vem pedindo passagem desde o início do ano, mas já joga já há 2, 3 anos. O Peck, apesar de ainda tecnicamente demandar muita melhoria, mas é um jogador que se entrega muito, tornou-se um jogador tático, um jogador importante, que eu até repensei um pouco a minha opinião quando ouvi o Jean Faísca ontem depois do jogo. Talvez o Peck seja uma opção até para substituir
O Nenê, essa passagem de bastão, um jogador com mesma característica, início de carreira muito semelhante, que era ponta esquerda rápido e que de repente começou a ver que nem tudo é velocidade. Dá para você tocar uma bola, fazer um 2, fazer uma meia, e eu acho que o Peck pode fazer muito bem essa função. Você tem o Juninho entrando bem, precisa melhorar a condição física, acho isso muito importante. Enfim, eu acho que é um momento legal dessa transição da base. Talvez já seja aí trabalho do Carlos Brasil, que fez isso muito bem, de criar os meninos, e hoje no profissional talvez ele esteja ajudando essa questão da transição. Mas o que eu queria falar hoje é sobre o que o campeonato recebe de mensagem quando vê o Vasco nesse momento. E eu quero me reportar ao que disse o goleiro do Bahia ontem, Danilo Fernandes. Foi muito infeliz no que ele disse, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: é o recado que o Campeonato Brasileiro precisava ter. É um recado que a sociedade do futebol tinha perdido, de que o Vasco poderia um dia voltar. Mas não é o Vasco que está voltando. Porque esse time, como eu disse, não é um time que me dê confiança a esse ponto. Quando o Danilo Fernandes ontem disse, depois do jogo, que olha aí os caras comemorando, parece que ganharam um título, é nítido, claro, que ele foi infeliz. Vitória é sempre vitória. O Bahia, se tivesse ganho, estaria comemorando. Se estivesse na sua casa, faria o mesmo. Porque assim é o torcedor. Mas acho que aquilo ali é meio que alugar um São Januário na cabeça do cara, de pensar: porra, esses caras aqui dentro voltaram a ser difíceis. Como era na minha época, que era o velho grito: aqui no Rio ninguém ganha do Vascão, não é mole não. Era difícil, muito difícil. Além de um time maravilhoso, de times maravilhosos, a entrega era muito grande. E a torcida, ora bolas, é a torcida do Vasco. É uma torcida guerreira, é uma torcida que joga com o time, é uma torcida apaixonada, é uma torcida enlouquecida, ensurdecedora, e isso faz muita diferença. Jogar em São Januário é muito difícil. Vi recentemente uma entrevista, não me lembro de quem, que disse: porra, cara, jogar em São Januário era brabo. Alguns desses grandes jogadores aí que jogaram contra o Vasco, talvez eu me lembre durante o papo aqui. Então, é um recado para o mercado que não acreditava mais no Vasco. Sabe por quê? Porque eu acho que para os clubes em geral, eles ficaram felizes de ver o Vasco passar por essa situação. O Vasco nunca foi um clube querido. O Vasco nunca foi um clube amado. Nunca, a não ser pelos seus. O Vasco sempre foi um clube que incomodou demais as pessoas, desde a história dele, desde a sua fundação. O Vasco sempre foi a resistência a tudo. Ser Vasco era ser diferente, que é algo que a sociedade não aceita, os diferentes. Eu me considero diferente, somos todos diferentes. Diferentes na maneira de ser, diferentes na maneira de torcer, diferentes na maneira de pensar, diferentes nas nossas escolhas. E assim é a vida, a gente precisa respeitar as diferenças. Feliz é aquele que respeita a diferença. E o Vasco, por ser diferente, incomoda. O Vasco, por ser diferente, ele faz com que as pessoas fiquem preocupadas, porque os diferentes estão voltando. Por que Danilo Fernandes? A torcida do Vasco sabe que o time dela não é bom. Mas eu fiz essa pergunta ao Zé Ricardo na última quinta-feira e não me arrependo. Porque eu tenho certeza que o torcedor do Vasco, quando vai a São Januário, superlota o estádio. Como vai quinta-feira a Manaus, ele vai pelo Vasco. Ele vai pela história do Vasco. Ele vai pelas diferenças que o Vasco faz na vida de muitos e milhões. E nos exemplos que o Vasco dá. É por esse Vasco que nós vamos ao estádio. O time, quando é bom, o time, quando é maravilhoso em campo, é mais um motivo. Estar no Vasco, estar em São Januário, como diz a música, que ontem a torcida do Vasco cantou a altos brados, que foi feita pela Guerreiros do Almirante, uma torcida jovem do Vasco, a GDA,
Eu sou do tempo da Força Jovem, que foi uma torcida extraordinária, que está aí brigada, pode ser que volte, está voltando aos poucos. Faz muita falta aos estádios cantando e não arrumando conflitos. Eu sou da época da Força Jovem de levar o time nas costas. Da TOV, da Pequenos Vascaínos, da Reno Vascão, Vasco campeão, da querida e amada Dulce Rosalina, da Vastulipa, de tantas torcidas, tantas e tantas torcidas do Vasco. E a GDA faz uma música que eu fiz questão de anotar aqui, porque é exatamente a cara do Vasco de hoje. Um Vasco novo, um Vasco, como eu disse aqui há alguns meses atrás, que quem é mais antigo como eu precisa é cantar junto. Não é brigar com essa galera, é entender, porque essa torcida é diferente. Porque a minha época era fácil torcer pelo Vasco. O Vasco sempre foi protagonista, sempre foi gigantesco. Em qualquer estádio que a gente ia, eu me sentia grandão. Eu era marrento, eu era mascarado. Eu ia cobrir um jogo do Vasco em qualquer lugar do Brasil, eu me sentia, porque eu cobria o maior time desse país. Eu entrevistava dos maiores jogadores desse país. Mas para essa geração, essa nova geração, olha, é um negócio incrível o que eu tiro de chapéu para vocês. Porque torcer para o Vasco hoje, amar o Vasco, e perdoem os mais velhos por serem chatos, por serem ranzinzas, porque talvez a gente seja mal acostumado. Talvez eu não consiga entender que assim é o Campeonato Brasileiro, que a gente precisa jogar assim para subir. Talvez eu queira algo mais, talvez eu seja acostumado a ver algo melhor. Mas você jovem, você meia-idade, que nos vê, que me cumprimenta em São Januário, e muitos eu percebo, eu sou de poucas palavras, quando eu sou cumprimentado, atendo a todos com o maior carinho, mas procuro olhar no olho de cada um e vejo que a maioria é de jovens. Vocês foram forjados na dor, na porrada, no sentimento contrário, na humilhação, na falta de dinheiro, em 4 rebaixamentos. Vocês foram forjados na dificuldade. E pode ter certeza que assim fazem os grandes homens, os grandes seres humanos. Porque assim foi a minha vida quando jovem, de estudar, de trabalhar, de lutar contra o sistema, de lutar contra tudo e contra todos para conseguir chegar aonde eu cheguei, pela minha capacidade, pelo meu estudo, pela minha política, mas principalmente por engolir calado as coisas que eu ouvia e via. A necessidade, às vezes, de ficar quieto e fazer as coisas, mas sempre pensar comigo, um dia eu vou dar a resposta a vocês. E eu consegui. Tendo uma profissão, tendo uma carreira, sendo reconhecido pelas pessoas, pelo meu trabalho. Eu não tenho nada de vaidade. Quando uma pessoa me pede uma foto, quando uma pessoa me pede um autógrafo, eu fico constrangido porque eu não sou nada. Eu não sou absolutamente nada. Entendam isso. Então, eu entendo vocês. E cada dia entendo mais. Porque quando eu leio, o Vasco é minha alegria, minha loucura é minha vida. A tua história vamos honrar. Pela glória vamos lutar para sair campeão. Campeão de quê? Por que vocês cantam isso? Por que vocês cantam sair campeão, se poucas vezes vocês viram o Vasco campeão? Simplesmente porque nunca vão entender esse amor. A torcida do Vasco canta isso e é muito a cara dela, é muito a cara. De uma torcida que diz que sempre vai te amar, Vasco da Gama. E que na barreira vai festejar, vai brincar, vai pular. E que se dane o mundo que ache que é muito pouco ganhar de 1-0 do CSA ou do Bahia. Eu quero é festejar, eu quero é vibrar com o meu Vasco, eu quero é ser feliz. Se me derem um time, porra! Eu vou festejar no Rio de Janeiro inteiro, vou festejar no Brasil inteiro, como a gente mostra todos os dias, em Manaus, em Sergipe,
no Maranhão, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em Brusque. E termina. E cantar outra vez com os loucos da saída 3. Eu me considero um louco, só não sou da saída 3, mas gostaria muito de conhecer a todos vocês, porque vocês são um orgulho enorme de uma torcida que pulsa, que entusiasma. Um locutor como Luiz Roberto, que fala de redenção, ele sabe que não é uma redenção. O Vasco que o Luiz Roberto viu é o mesmo Vasco que eu vi. A gente sabe que aquilo ali vai ser difícil. Mas não há como você se apagar. Porque eu pego o microfone no pós-jogo e venho criticar o time, porque aí baixa o Flávio jornalista. Mas quando acaba o jogo, é impossível você não abraçar o seu ente mais querido, que era a minha filha, que dizia: pai, que legal estar num jogo em casa, ter uma casa. Ela recentemente com o namorado foi ver um jogo do Fluminense, o namorado é fluminense. E ela me mandava mensagem: nossa, pai, é outro clima. Mas assim é a vida, saber entender as diferenças. Zero problema, você entende as diferenças. E para isso, você é Vasco. Porque sendo Vasco, Danilo Fernandes, você entenderá as diferenças. Um dia, acho que não vai acontecer, até se cogitou de você vir para o Vasco. Eu acho você um excelente goleiro. Mas, se você um dia jogar no Vasco, talvez você entenda o que é. Talvez você saiba o que é. Como para muitos que ficam assim: nossa, mas o que é isso? Esse é o Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama. Um clube que tem uma torcida incrível. Uma torcida composta por jovens, por meia-idade, por crianças, por velhos, por coroas como eu, enfim, por gente diferente, que ama o clube, na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e está feliz, está animado, está fazendo festa. A gente não sabe o que é o futuro. Pode ser que na 33ª rodada a gente tenha aqui que dizer que está aflito, que a classificação está complicada, a gente vai ter que ganhar ali, ganhar acolá. Pode ser que na 33ª rodada a gente diga que o Vasco fez um campeonato extraordinário, que maravilha, está próximo aí, mais uma vitória, a gente já está garantido na Série A. Ou a gente pode estar irritado, pode ter dado tudo errado, pode ter sido tudo ruim, e o Vasco pode estar longe. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente vislumbra o meio do ano com a 777, com dinheiro, de formar um time, o que não é também uma equação certa. A tendência é que com dinheiro, fazendo uma contratação melhor, o time melhore, mas não é uma hora certa. Os Galácticos do Real Madrid provaram isso. Lutaram para ganhar um título lá com Vanderlei, com Beckham, com Zidane, com Ronaldo, com todos. Mas não interessa. Sabe por que não interessa? Por causa disso. Porque o Vasco é minha alegria, minha loucura, é minha vida. A tua história vamos honrar. Pela glória vamos lutar para sair campeão. E na barreira eu vou te amar e festejar. Porque assim é o Vasco. A gente tem que aproveitar cada momento. A gente tem que aproveitar cada minuto. E eu, como um cara mais velho, de 52 anos de idade, que não me considero um velho, me considero de idade, mas cabeça boa, trabalhando e produzindo, eu estou aprendendo com essa molecada. Estou aprendendo a nutrir um sentimento diferente, que é um sentimento de gostar, mesmo que seja do pouco. Talvez não me contente com pouco, mas eu entendo a molecada que se contenta com pouco. Mas a vocês, eu digo claramente, há uma música de uma banda britânica que eu adoro, chamada Tears for Fears, que diz o seguinte: Advice for the young at heart. Aviso aos jovens de coração. Soon we will be older. Em breve nós estaremos mais velhos. When we gonna make it work? Quando vamos fazer acontecer? Vai acontecer. Pode ter certeza disso. Em breve vai acontecer. A chave está mudando. A estátua de Roberto Dinamite
e eu acredito nisso piamente, de braços abertos para o torcedor, traz uma aura diferente. E a gente vai vencer. A gente vai buscar o que a gente quer. Você, jovem, vai voltar a sorrir mais do que você já sorri. E isso eu admiro demais em vocês. Porque independente daquilo que ocorra, você se contenta com uma cerveja, você se contenta com um cigarro, você se contenta com um abraço, você se contenta com um sorriso. Imagina quando te derem um time. O Brasil não estará preparado. Sim, o Brasil não estará preparado. Quando o Vasco voltar, a sociedade vai ficar abalada. E aqueles que reclamam dos diferentes, que se incomodam dos diferentes, que têm a cabeça com um caminhão, um São Januário inteiro na cabeça, como o goleiro do Bahia, vão dizer: os caras voltaram. Meu Deus do céu, o que a gente faz agora? Bate palma, a gente está retornando. Grande abraço, bom dia, respeito a vocês e respeitem essa camisa. Ela é gigante. Tchau, turma.